pessoal, tudo bem com vocês? Me deu uma vontade de quase não fazer palestra, para ser sincero, responder perguntas, mas eu vou seguir o fluxo aqui, tentar ser bem eficiente no meu conteúdo. Quando tem um auditório menor, eu acho tão legal trocar ideia. Às vezes eu estou trazendo uma visão de palestra, mas não conecta com o desafio que vocês têm. Então, o segredo da boa palestra são as boas perguntas. Então, fica à vontade, eu vou ser bem eficiente na minha, para ter mais espaço de troca com vocês. Bom, como esse comentário, eu entendo Aramis com 22 anos. Tá dando tchau lá. Com 22 anos, familiar, eu tinha nada de experiência. Meu pai falou, Rick, você não sabe nada. Eu fui estagiário da Palme antes. Vai para o estoque. Falei, beleza. Fiquei 3 meses no estoque, controle de qualidade, meio que um trainee. A empresa tinha 11 lojas na época, faturava uns 50 milhões de reais. E aí, na época, tinha um cara que cuidava da multimarca, que é o canal de venda no Brasil de representantes, e o marketing. E ele se incomodou com a minha entrada e acabou pedindo para sair. A gente falou, tá bom, faz o show em janeiro, isso era outubro, eu estava 3 meses na empresa, e a gente faz a transição, combinado? Ele combinado. Dia seguinte ele não apareceu. Aí eu fui promovido para gerente de marketing multimarca. Fui eu rodar 11 mil quilômetros de carro, pelo interior do Brasil, com o representante, abrindo na malinha, o cliente, e entendendo que era o canal. Aí fiquei uns 3 anos com isso, e eu sempre gostei de varejo, acho que varejo é onde constrói marca. E a visão do meu pai na época era anti-varejo, era um business de atacado que tinha umas lojinhas para posicionar. Falei, não, eu quero entender de varejo. Então, fiquei 3 anos de manhã escritório e todo dia à tarde de loja. Na época, a gente tinha loja em São Paulo, Brasília e Goiânia. Pronto. Eu falei, não faz sentido para mim, acho que a gente tem que crescer. Depois, eu vi o mercado de moda em 2012 transformando. Eu vi grandes grupos sendo criados, que hoje estão mais desafiadores, mas na época chamou muita atenção. Aí cheguei pro meu pai, que chamava de Bro. Falei, Bro, que não deveria acontecer é a gente ficar no mercado em consolidação com uma empresa pequena. Falei, vai dar ruim. Falei, o que você quer fazer? Falei, eu quero trazer um fundo de investimento. Falei, o quê? Um fundo de investimento, tinha 28 anos, 27. Aí ele falou, Rick, não. Tá bom. Aí fiquei um ano conversando com ele, explicando por que sim. Deu um ano, ele falou, Rick, tá aqui 80 pontos. Se você achar algum maluco que quer investir nisso, eu topo com você. Eu falo que ingenieria é uma benção, eu tinha 28 anos, peguei um advisor, montei uma apresentação, fui rodar o mercado apresentando uma loucura de uma visão, que hoje eu sei que era, e incrivelmente, não sei como até hoje, eu consegui trazer 2 fundos de investimento. E aí, com 28 anos, eu fiz o roadshow. E com 29 anos, eu assumi a presidência da companhia, que meu pai falou, eu não trabalho para fundo, então eu saio. Falei, beleza, então eu entro. E aí a gente fez essa transição, e com 29 anos eu assumi a presidência. E foi interessante que, na época da negociação, os caras chegaram para mim, numa das reuniões finais, falaram, cara, você parece um cara legal, talvez competente, a gente não sabe. Cláusula. Você vai ser avaliado a cada 2 anos, abaixo do orçamento ou abaixo dos concorrentes, se você é demitido da presidência. Aí meu pai estava nessa reunião, olhou para mim e falou, cara, sai da sala comigo. Aí eu saí da sala com ele. Falei, você entendeu? 30 anos desempregado. Puta loucura. Se eu fosse você, eu não fazia. Aí eu falei, tá bom. Falei, dorme 2 dias. Se você quiser assinar, eu assino por você. Eu não faria. Tá bom. Deu 2 dias. Eu falei, eu quero assinar. Falei, me explica. Eu falei, 2 razões. Primeira, essa empresa vai ser maior que a gente. Segundo, o dia que eu não for a melhor pessoa para tocar, põe alguém melhor que eu. Vamos descobrir. E aí, assim, eu assinei o contrato e assumi a presidência. E eu fiz uma mentoria com uma pessoa que falou, Rick, primeiro você vai e depois você leva as pessoas com você. Quando o meu botão funcionar, vai levar com certeza com vocês. E quem foi essa provocação? Eu tinha 29 anos, eu tinha que assumir uma presidência. O que é uma presidência? É levar pessoas para uma visão que você tem. Você não vai levar ninguém se você não for. Então, é uma jornada de ir. Obrigado. É uma jornada de ir, se descobrir no caminho, e depois você leva as pessoas. E aí foi um processo muito legal que eu chamo de desconstruir para construir. Poucas pessoas sabem, mas eu falo. Eu sempre fui o top 3 da minha sala. Toque de baixo para cima. Eu era o pior aluno da sala, cara. Eu ia mal pra caramba, porque o modelo mental tradicional não funciona meio que tic-teco, então eu ia muito mal. Então, eu tive um lugar, acho que, de desconstruir muitas verdades que eu tinha, muitas dores no caminho. E eu cheguei numa teoria que, quando você tem clareza da sua essência, você tem que se permitir questionar todo o resto. O que é uma cultura? É quando você tem a sua alma, a sua essência clara, e você coloca os valores em volta disso, e em cima disso você constrói uma visão. Eu tive que desconstruir várias coisas minhas. Eu acho que na vida a gente põe camadas de proteção na nossa essência para proteger a pancadeira do dia a dia. E a hora que eu assumi a presidência, meu desafio foi tirar essas camadas e tentar entender o que sobrava. Do que sobrava, a gente construir uma coisa para frente. Aí, esses primeiros anos, de 14 a 19, a gente cresceu uma média de quase 14% ao ano. É bom ou ruim? É bom, é ruim, eu sou muito bom em ruim.
Eu descobri que era ruim. E eu vou explicar o porquê eu descobri que é ruim. Porque quando você cresce 14 ao ano, você cresce meio que gradual. E a pandemia, para mim, foi um baita choque. A verdade é que no business de varejo de moda, eu não tinha digital, minha tecnologia era fraca, o e-commerce era inexistente, era um business que era reconhecido por alfaiataria. Por mais que minha venda na época era só 15% de alfaiataria, mas tinha 35% de camisaria, eu vi esse negócio assim, derreter. Primeiro mês caiu 93%, segundo mês 85%, terceiro mês 75%, 12 milhões de prejuízo. Eu tinha posto uma meta quando eu assumi a presidência, não quebrar a empresa. Era a minha primeira meta que eu me coloquei. E eu me vi quebrando a empresa, não talvez por um problema meu, mas por uma realidade do mercado. E aí eu descobri que era um problema meu também. Eu vi uma frase uma vez do CEO da Votorantim Cimentos que eu adorei. Faça as perguntas difíceis quando está indo muito bem, para não ter que fazer elas quando está indo muito mal. Eu tive que fazer as perguntas mais difíceis da companhia no momento que a gente estava indo muito, muito mal. E aí, isso trouxe, acho que, momentos reflexivos muito importantes. Eu chamo de dia D. Acho que todo mundo tem um dia D. Aquele dia que marca a sua vida. Então eu vou contar o meu. Bom, tudo indo mal. Eu montei um grupo de WhatsApp com mais 5 bons varejistas que eu tenho admiração, amigos de amigos, os caras que eu admirava. E chamou Surviving Covid-19, é o grupo do WhatsApp. Olha, a verdade é que eu estava muito atrás que eles. Assim, muito atrás. Meu digital era fraco, o e-commerce era fraco, não tinha código vendedor, não tinha nada dessas coisas. E eu me senti muito mal, eu acho que me lembrou minha época de colégio de ser o pior da turma. Isso mexeu forte comigo no dia. Eu lembro de ficar umas 2 horas olhando no espelho assim. Falei, cara, vamos ser realistas, essa é a verdade. Não tem como fugir dela. Falei, você tem 6 meses, para abrir essa empresa, entregar EBITDA positivo e sentir bem naquela sala, custe o que custar. E aí veio uma provocação. Falei, tá bom, eu vou fazer, né? Não sei como eu vou fazer. O que eu vou me dar de presente? E a minha reflexão que eu me dei de presente é, você trata as pessoas como você se trata. Por eu assumir, com 22 anos, entrar na companhia, com 28 para o roadshow, 29 presidência e todas essas crises que a gente viveu, eu sinto que eu fui muito duro comigo no processo, porque minha teoria era o que eu tinha de idade, as pessoas tinham tempo na cadeira. Falei, ou eu acelerava muito rápido meu conhecimento, ou eu ia ficar muito para trás. Mas a forma importa. Eu acho que na forma eu fui muito duro comigo. E aí eu falei, tá bom, eu vou virar esse negócio, eu vou entregar esse negócio crescendo, eu vou me tratar melhor depois. E eu acho que quando você se trata melhor, você trata todo mundo em volta melhor. Então foi muito na minha reflexão. E aí tem essa teoria, né? Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Quer dizer o quê? Que existem 8 bilhões de mundo. Cada um está no seu. Pura verdade. E se você quer que alguém perceba a mudança do seu mundo, você tem que chocar. Você não pode ser gradual, porque você tem que quebrar as verdades absolutas que as pessoas criaram sobre você. E o problema do gradual é que ninguém percebe. Exemplos. Tiramos os ternos da vitrine. Uau. Agora o vendedor não trabalha de terno, trabalha de camiseta. Uau. Tiramos o menswear da palavra. São detalhes que para a gente eram transformadores, mas para o cliente que tem uma verdade construída pela gente, era nada. Ele nem olhava para a gente. Passava reto. E eu acredito que todo lugar tem luz e sombra. Todo lugar tem luz e sombra. A sombra era a pandemia. Beta sombra. Aonde estava a luz? Porque acho que para empreender você tem que achar a luz na sombra, porque senão a gente fica preso nesse espiral negativo que o mundo traz. E a minha luz era, meu maior concorrente não é a marca A, B ou C, era quem comprava fora. Para mim, o nosso perfil de cliente viajava, ia lá nas marcas internacionais, ou ia lá nos outlets, vinha com a mala lotada de roupa e lá ficava. Falei, opa, esse consumidor vai ser obrigado a comprar no Brasil. A pergunta é, que marca ele vai querer comprar? E aí entrou um processo muito legal de reposicionamento de negócio. Porque posicionamento não é o que você acha, é o que acham de você. E aí eu entrei no lugar de mexer em todos os pontos estruturantes do negócio. Primeiro eu mexi no logo, depois no posicionamento, depois no produto, depois na comunicação, layout de loja, e tinha que convencer meu time que essa loucura toda ia fazer sentido. Então, o logo parece simples, mas a tipologia falava. O posicionamento eu preciso mudar para o novo mundo. O que era o novo mundo na minha cabeça? Um casual sofisticado. Falei, o mundo vai casualizar. Meus preços médios, que eu mais vendia, era camisa e costume ninguém ia comprar. Eu tinha que fazer camiseta, polo e bermuda cara. Então, o desafio da marca era subir num diagonal. Eu tinha que casualizar e sofisticar. Numa marca tradicional que é reconhecida por terno.
Esse era meu desafio para fazer na pandemia. Aí o produto, eu tive que mexer inteiro nele. Comunicação, primeira campanha era redescubra Aramis. Tipo, vamos ser humilde, redescubra o que eu estou querendo fazer. Layout de loja, eu tive que fazer um layout de loja, anterior era tudo de prateleira, aquele bem barreira de futebol. Eu fiz uma loja com 40% a menos de sortimento e disposição e sem vitrine. Tudo que o masculino não poderia fazer, mas eu queria mostrar de dentro para fora, quem olhasse e enxergar uma novidade. E não ter aquela vitrine, aquela barreira que travava. E tinha que convencer meu time que fazia sentido. Então eu estou naquelas lives de convenções virtuais, aqueles estúdios, as câmeras. Por que o logo mudou? Não teremos mais ternos. Agora é um casual sofisticado. Eu tinha um PowerPoint, eu tinha um 3D de loja e eu tinha um site ruim. E tinha que convencer 1000 pessoas que eu estava certo. Aí os gerentes de loja colocaram a mão no rosto e falaram, fudeu, esse moleque é muito louco, vai quebrar esse negócio de vez. Mas no final da minha apresentação eles falaram, olha, ele mais acertou que errou, vamos dar voto de confiança. E assim começou o nosso reposicionamento de marca. Então saí de uma coisa bem tradiça para essa loja nova do Iguatemi que a gente acabou de desenhar por sinal. Eu vou passar que eu quero ter perguntas. O que aconteceu no final? Tem dois tipos de empreendedorismo, por necessidade e por oportunidade. Qual é o problema do Brasil? É muito mais por necessidade que oportunidade. Não vou mentir, eu fiz por necessidade e não por oportunidade. Agora é por oportunidade. O que aconteceu? A gente dobrou a empresa de tamanho em 3 anos. Então, aquele crescimento nosso de 14 por ano foi para 26% ao ano. Então, a marca tradicional, tecnicamente conhecida, como de repente começa a crescer 26% ao ano, todo ano. Primeira coisa que eu entendi, que eu tinha que mudar meu negócio. Ele ia quebrar. Ou ia acontecer com o que aconteceu com alguns concorrentes meus no caminho. Depois eu entendi que o desafio era reposicionar uma marca. Qual o desafio de reposicionar um negócio? O cliente novo não vir e o velho parar de comprar. Esse é o grande curva J perigosa. Mas a gente acabou sendo sorte, talvez, no caminho, e a gente trouxe 50% a mais de clientes novos pós-reposicionamento. A gente aumentou em 42% a recompra dos clientes. Eu falo que foi muita raça e coragem de fazer o que até então me chamaram de maluco. Até meu pai chegou para mim um dia e falou o seguinte, ou você ou eu não manjamos mais de varejo. Eu falei, tomara que seja você. Se for eu, a gente vai quebrar. Então vamos torcer que eu estou mais certo que você. E aí a gente fez esse negócio todo. E não tem marca velha, não tem marca nova, tem a marca que não atualiza. Então essa foi a maior reflexão. E no momento onde a sociedade e os códigos de cultura estão mudando muito rápido, a velocidade do ajuste da marca, para mantê-la relevante, mudou radicalmente. Então eu acho que o que mais trouxe de reflexão é essa velocidade de transformar negócios. E não acomodar no que está indo bem, porque não quer dizer que vai dar certo isso. E aí esse lugar de desconstruir, para construir quantas vezes for necessários. Lembra, o que não muda numa cultura? É a essência, é a base. Todo o resto é natural, você ter que desconstruir, porque a empresa está mudando de visão. Vou falar um pouco mais de futuro e como eu tenho enxergado isso. E eu vi um funil naquele curso lá que eu fiz, que eu achei muito interessante. Tem os clientes leais, ou os advocacies, que gostam de você, você tem os compradores, você tem os potenciais compradores, tem os céticos e tem os cínicos. Não tem dinheiro do marketing do mundo que vira um cético e cínico a gostar de você. Nenhum. A única coisa que faz alguém virar é se pessoas que lhe admiram começar a falar bem de você. Então a estratégia de comunicação virou para pessoas que dialogam com a nossa audiência, que gostam da marca, que vão falar de verdade. E aí foi uma grande viranda de mentalidade. Até o Caô lá, que eu fiz muita campanha com ele, foi que a primeira pessoa que entrevistou ele antes de assinar o contrato fui eu. Falei, querido, eu tô na roça, pandemia, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu pago se fizer sentido uma visão de longo prazo e de credibilidade. Aí eu conversei com ele, a gente deu certo e fizemos 3 anos de parceria. Mas para mim era muito mais sobre um advocacy verdadeiro do que uma campanha bonita. Porque a verdade, ninguém compra mais a campanha bonita, eles compram se por trás tem alguma verdade. E aí, em cima dessa loucura toda, depois que a gente passou por isso tudo, eu falei, tá bom, what's next? Qual o futuro?
E eu acredito que nos momentos mais difíceis, quando a gente supera esses momentos, a gente fica mais corajoso. E aí veio uma nova visão. E eu separei em 2 macrovisões que eu apresentei na minha convenção de 30 anos, ano passado, no navio. Primeira macrovisão que a gente criou. Primeira House of Brands do universo dos homens. Eu faço muito Nandi Roadshow, porque eu aprendi que o mercado de capitais não tem janela de IPO, tem frestas. E se você não está lá constantemente conhecendo e conversando, você não tem oportunidade. E eu vi em 22, eu sofri um pouco isso. Então eu faço esse negócio de Itaú, BTG, C6, Suno. E lá eu apresentei essa visão. Aí me falaram, legal, quem no mundo fez? Eu falei, ninguém. Então não dá. Eu falei, não, aqui não dá. Não dá. Ninguém fez. E aí eu cheguei para um amigo meu, que tem uma empresa de 10 bi. Eu falei, como faz, né? Como faz isso? Pô, Rick, pega 3 coisas que você faz melhor que todo mundo, e essas 3 coisas tem escala de negócio que você acredita. É só isso. É só isso. Falei, maravilhoso. Quebrei minha cabeça e cheguei em 3 pilares, que são a fundação do porquê eu acredito que a gente pode fazer isso, e 2 pilares são estruturantes para poder chegar lá. Primeiro pilar foi sourcing. Hoje a gente, bom, nem falei, mas a gente deve fazer perto de 1 bi de faturamento esse ano. Então a gente vai vender mais de 3 milhões de peças. Então eu falei, olha, nosso sourcing, tanto o Brasil como o internacional, é um diferencial que a gente tem competitivo pelo acesso que a gente tem. Depois vai ser distribuição, vou falar um pouco mais, que é a capilaridade. Depois foi base de clientes. Esses 3, para mim, são a fundação da estratégia. A quarta desse pilar chama governança, que eu vou falar um pouco mais também, que foi a mudança de mentalidade. Então, sourcing. A gente faz um trabalho muito legal de buscar produtos com inovação e tecnologia e trazer para o Brasil como um diferencial. Fizemos jaqueta que esquenta com power bank no aplicativo. Camisa da marca nova, que é a Urban, que tem recuperação muscular e foca em energia conforme você usa a camisa. Então eu fico buscando essas loucuras, porque eu entendi que essas loucuras bem envelopadas numa comunicação vende. E aí a inovação sai na frente no produto. Então a gente, sapato triplo conforto, tem um sapato com amortecedor dentro. Então todos os produtos a gente desenvolve alguma coisa que traz funcionalidade e sofisticação para o dia a dia. É um pouco do que a gente tem feito de campanha e por aí vai. O nosso sourcing hoje é 54% do Brasil, 46% é fora. Não foi uma decisão e tão para fora, foi mais porque o cliente demandou esse produto. Então a gente começou a testar produtos mais caros e sofisticados e começou a encaixar muito bem. Então eu saí de 25% para 46% de importado, muito mais por demanda, que foi interessante. Segundo é distribuição. A gente está com 136, a gente está terminando com 150 lojas, mais de 1.300 multimarcas de Aramis, umas 400 de infantil, que eu vou falar um pouco mais, umas 300 de Urban e umas 400 de calçados. A gente abriu loja da Aramis em Angola, eu estou abrindo um corner da marca nova no Panamá e eu fechei Índia, Panamá, Índia, Urban, eu vou falar um pouco mais também. Então, na loucura toda, não satisfeita, eu comecei a tentar o internacional de maneiras diferentes e estou fechando mais alguns países no caminho, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a distribuição como pauta, tese da estratégia é nacional. Então eu falei, se eu tenho hoje 150 lojas e 1.030 multimarcas, o maior desafio do Brasil para mim chama distribuição. Se você tem acesso à distribuição, como usar essa distribuição para escalar negócios legais que você possa ou criar ou comprar no caminho, né? Clientes. Há 3 anos eu comecei um trabalho de fundação que hoje acho que vai ser a força motriz da companhia, que vai ser meu 5º pilar, que eu falo daqui a pouco. Mas a parte de dados de cliente, a gente tem a segmentação totalmente estruturada. São quase 560 mil clientes ativos. Eu sei quem é novo, recorrente, por segmentação, por renda, por perfil de consumo. Quer dizer, a gente fez um trabalho de fundação muito grande para entender cada vez mais quem são nossos perfis de consumidores, como a mulher é uma shopper importante para a companhia, como a gente faz jornada para mulheres, como a gente faz comunicação de marca. Então, a gente trabalhou muito na estrutura de dados e a base de clientes é uma das fundações para você poder escalar negócios legais. A quarta foi governança. Vou falar lá Leonardo da Vinci ou Steve Jobs, escolhe. A simplicidade é o maior grau de sofisticação. Vamos falar de governança e pensa em um negócio complexo. Eu estou montando uma governança que seja flexível. Porque uma coisa é tocar um business de uma marca. Tocar business de várias marcas é uma outra mentalidade. E aí eu tive que redesenhar uma governança. Tem uma área na companhia que chama Talento e Transformação, que dentro dela tem Ways of Working, que é literalmente modelos de governança ágeis, serem implementados dentro da casa. Então eu tenho hoje uma pessoa que fazia isso na Vivo e minha CTO ela foi planejamento estratégico e inovação da B3.
Então, a duplinha para poder montar um modelo de governança que não existe. Então, a gente pegou várias coisas que a gente se interessou no caminho e montou os nossos próprios rituais. E aí tem toda uma jornada que a gente criou de informação na companhia para trazer mais simplicidade e velocidade para a tomada de decisão, porque é um jogo de muita velocidade e ajuste da organização. Então, a gente teve que redesenhar esse negócio. E a segunda macrovisão, primeira Fashion Tech do Brasil. Lembrem, em 2020 eu vendia 3 milhões no e-commerce, eu nem tinha e-commerce. Agora em 26 eu quero ter uma Fashion Tech. Essa é a loucura da velocidade. E para mim, Fashion Tech veio muito do meu curso que eu fiz também, dados para a jornada e dados para a eficiência. Agora com a AI, a transformação ela é muito grande. Então, primeiro ciclo, fundação, vou falar, um baita trabalho horrível, você gasta uma fortuna de dinheiro, você não vê valor nenhum, mas sem a fundação você não faz o resto. Então, a gente deu sorte, talvez, de começar a fundação um pouco antes. E agora, na época de IA, se você não tem os dados bem estruturados, o LMs não vai ler o seu banco de dados. Então, a fundação foi, assim, primordial. Agora a gente trabalhou bastante, jornada de aplicativos, eu entendi que tinha muita coisa de prateleira que eu usava, que a hora que eu queria criar minha própria jornada, nada conectava. Então a gente veio dar um passo para trás e construir do zero os aplicativos, cliente, vendedor, loyalty, multimarca. A gente está inovando bastante. Eu estou falando que ou eu vou acertar assim de longe e vai ser um dos maiores potências do varejo, ou queimei milhões de reais errando no caminho. Acho que 2 anos eu vou ter essa resposta bem clara para poder falar para vocês. E toda a arquitetura que a gente construiu de AI, pega todos os dados fontes, joga no Data Lake, tem nossos modelos, está tudo com um barramento de API conectados, todos os modelos de LLM conectados, isso gera informação e dados para a ponta poder operar com mais eficiência. Porque a gente está vendo um momento onde é muito menos sobre Power BI, para ser sincero, e é muito mais por modelos conversacionais, para trazer mais insights e mais velocidade, e a gente foi trabalhando muito nisso. A gente montou um programa de estágio em 24, que era só sobre dados, então foram 10 estagiários de dados, foi muito legal. E esse ano passado, que a gente está rodando este ano, foi um programa de estagiários só de IA, a gente trouxe 21 estagiários de IA na companhia, 21. Pensa na Coreia do Sul, eles mudaram o país em 3 gerações. A minha visão é preciso mudar a geração da companhia vindo de baixo e vindo de cima. Então, quando eu tenho 21 mais 7 que foram efetivados, 28 que podem virar analistas na companhia, você está mudando toda a base de fundação da companhia. Eu vou falar um pouco de cultura mais para frente, ela é multidimensional, então eu estou criando em layers da companhia a transformação simultânea acontecendo, não vem de cima para baixo. Ela vem de todos os lados, não tem mais um head de tecnologia, eu tenho um head de EA. Eu estou mudando muita estrutura para poder fazer essa transformação acontecer. E a gente montou um modelo muito diferente de design de estratégia que a gente está operando para poder entender aonde a gente vai disputar o jogo, qual é a ambição que a gente quer, então Fashion Tech, Lifestyle dos homens, onde a gente quer competir, quais as builds que a gente quer operar, como a gente mensura os resultados da companhia, não tem mais Power BI, é tudo numa ferramenta de startup que a gente desenhou com eles, com tudo gestão à vista, com as cores, com os to-dos, com o Kanban, tudo meio automatizado. A gente montou um modelo de Hub Techs, então tem 3 níveis do Hub Techs nossos. Tem o plataforma, que é o modelo nosso, que a gente realmente põe a mão na massa e não terceiriza demais. Tem o consultor, que o time já tem noção de dados, já tem pessoas da companhia, tem algumas pessoas da tecnologia só garantindo. E tem o modelo guardião, que a gente montou os frames, a gente colocou o cardápio de tecnologia que a galera pode usar e só vai. Então, o que é o segredo daqui? É você desmistificar a tecnologia como uma área. A tecnologia é uma área. Ela é uma transversal para gerar valor para a companhia. Como democratizando a informação. E tirando a centralização de uma área e colocando todas as áreas, comunidades de negócio que tem tecnologia embedada na estrutura. Então, todas as áreas, sem exceção, tem projeto de tecnologia, tem Hub Techs, tem terceiros operando, tem uma estrutura bem robusta. A gente mapeou 84 projetos de tecnologia que a gente quer implementar na companhia e montou um funil e tem um comitê que tem que aprovar com o ROI acima de 2 o investimento e a galera sai fazendo e vai testando, porque no final é um projeto que a gente pode realmente descobrir. A gente montou essa jornada digital, então me incomodava muito que o app do cliente, o app do vendedor não eram conectados, que eu tinha uma visão de roadmap que não era necessariamente o que o cara queria fazer. Falei, sabe uma coisa? Joga fora e faz a gente. E a gente montou os aplicativos do zero, puta loucura, 1,5 milhão por aplicativo por ano para montar esse negócio, mas eu quis fazer, que eu achei que era um caminho. Métricas, conversão subiu 3 pontos percentuais do novo,
no iOS, que é 80 nessa base, no Android cresceu 2, engajamento subiu, taxa de mulheres aumentaram, que a gente acha é um shopping importante para a gente. E agora a gente está montando um modelo de loja que vai entregar os aplicativos com dados segmentados, fazendo experiência, personalização e criando um ecossistema onde põe o cliente no centro, que não dava para fazer com umas sopinhas de SaaS espalhadas por aí, porque nada conectava. Então, foi uma visão nossa de construção de jornada um pouco diferente do que eu tenho visto. A gente tem nossos agentes rodando, tem o Portos, que a gente montou uma parte que tem mais de 200 processos lá dentro. Então, você entrou na companhia, você quer entender um processo, você vai escrever sobre o processo, ele vai te responder sobre o processo, vai te ajudar a pensar como você pode melhorar o processo. Porque hoje a gente tem um desafio de mapear processo, automatizar e depois extinguir o processo com IA. Essa é a jornada do processo. Você mapeia. Estava com o Mariano ontem, estava debatendo que talvez nem tem que mapear. Eu ainda estou mapeando, porque eu estou mais humilde ainda. Então, eu estou mapeando, automatizando e colocando IA para poder extinguir o processo e ganhar mais velocidade com os agentes. A gente também montou o BCBot, que é um que a gente desenhou para ajudar as pessoas a montar os business case deles para usar AI e aprovar no comitê nosso. E a gente montou a ARA, essa aqui é uma inovação bem legal, que era de RH nossa agora, para abrir uma vaga, você vai entrar lá, vou abrir uma diretora de marketing. Vai te ajudar a preencher a vaga, vai no LinkedIn, vai te mostrar outras maneiras de você melhorar a sua vaga, vai conversar com você, vai postar a vaga, vai fazer o fit cultural da vaga, vai fazer a próxima fase da vaga e depois vai cair para o gestor só fazer as entrevistas finais. Sem ninguém. Tudo com a gente. Já está rodando isso e agora a gente está montando um aplicativo do colaborador que vai ter um agente, cada colaborador vai ter um agente que em cima das respostas, dos feedbacks que a gente tem nos ciclos de gestão, mais o que o LinkedIn e as pessoas estão estudando na carreira para desenvolver uma jornada de desenvolvimento individual. Isso tudo no RH. Para mostrar que não é sobre eficiência e sobre cliente. Você pode transformar a jornada do colaborador no caminho, criando esse movimento. A gente tem feito bastante PR sobre IA porque a gente quer montar essa visão de fashion tech. Né? O futuro não é um lugar distante. É o que estamos construindo agora. Cada ideia, cada ação, cada passo que damos transforma o amanhã. O futuro pertence a quem acredita e age com coragem. Sou a Ara. Fui criada para transformar a sua jornada na Aramis Inc. Começando pela atração e seleção de talentos e evoluindo junto com você em cada etapa. Juntos te ajudo a encontrar os melhores profissionais, conectando habilidades, potencial e propósito às necessidades reais de cada área. Eu qualifico perfis, trago inteligência de mercado e ajudo você a enxergar tendências e competências que estão moldando o futuro do trabalho. Estou aqui para tornar os processos mais ágeis, inteligentes e intuitivos, criando uma experiência diferenciada para candidatos, líderes e times da Aramis Inc. Vem comigo viver uma nova era da atração e seleção. Conte comigo para esta jornada. Eu sou a Ara. Eu tenho uma teoria. Fashion Tech não é sobre dados, é sobre mentalidade. O meu desafio maior hoje é mudar a mentalidade da companhia para atender o que vai ser a visão de futuro. Está lá, acho que o maior desafio de uma organização. A gente deve estar hoje com 1.300 colaboradores diretos, mais os franqueados. Dá uns 2.000 e pouco. Então, o maior desafio para mim é como eu faço uma empresa inteira se movimentar para um caminho novo, de descobertas, de aprendizados, de insegurança com tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo com a solidez de como construir isso. Hoje a gente está com 4 verticais de negócios, a gente tem a Aramis, eu vou falar sobre a Urban, a gente lançou a infantil nossa, a Next, e fez o build de calçados. Para passar rápido sobre Urban, a Urban foi o seguinte, eu queria lançar uma marca do zero, porque eu nunca tinha feito, né? A Aramis não foi o que fiz, eu só ajudei a desenvolver o futuro dela. E aí eu queria fazer uma coisa que ninguém fez, porque também fazer o que todo mundo faz não tem muita graça. E aí eu fui para Nova York e vi uma marca que eu me apaixonei, chamada Rhone, que tinha tecido de esporte para moda. Tem uma parte de esporte que eu não queria fazer, mas tem esse complemento de jornada. Isso aqui é de lá, por sinal. Eu falei, cara, vou montar um negócio desse. E aí eu contratei essas famosas consultorias lá para montar full potential de Aramis e 2 marcas novas. Quando eu falei de Urban, eles falaram não. Eu falei, mas por que não? Porque não tem ambiente global para você precificar. A resposta é não. Falei, eu te entendo, mas a empresa é minha no final, né? Então eu vou fazer o que eu quero, então põe o que você quiser. Aí eles colocaram lá, 50 milhões de faturamento em 5 anos. Falei, tá maravilhoso. E fui lá e fui fazer a marca que eu queria fazer do zero. História rápida. Eu comecei a construir essa marca pré-pandemia, 2019. E ela ficou pronta antes.
Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, né? Ele fala connecting the dots. É muito fácil olhar para trás e conectar os pontos. O fato de ter feito a marca do zero foi uma aula para mim entender que eu tinha que mudar a Aramis primeiro. Então eu refiz a Aramis inteira porque eu aprendi fazendo do zero uma marca o que eu tinha que corrigir antes de lançar uma marca do zero. E aí eu resolvi lançar uma marca em 2022, no único semana que tinha entre eleição e Copa do Mundo. Porque, não sei, eu queria lançar uma marca em 22 e eu queria testar o mercado. Então eu lancei uma marca no pior momento histórico. Mas a gente lançou, porque tinha que lançar. Nunca tem hora certa de lançar, então lança, vê o que acontece. Aí fizemos o lançamento da Urban, até então, Urban Performance. Aí eu montei uma loja para testar esse negócio. Bom, lançamos. Lembra aquela frase? Faça para os difíceis, cuidando muito bem, para não ter que fazer tudo muito mal. Meu, ninguém entendeu o bulhão que eu queria fazer. Nossa, Rick, como está essa marca de esporte? Se eu tivesse uma, bem. Como eu não tenho, não sei. Respondendo, eu quis fugir tanto de Aramis, que eu errei tanto minha mão, que ninguém entendeu nada do que eu queria fazer. Eu falei, errei. O que você faz quando você erra? Faz de novo. Deu 1 ano e meio de marca. Falei, opa, lembra aquele slide? Vamos lá. Rebranding. Logo. Urban Performance. A palavra performance não me ajudou. Não ajudou. Quem é dono da palavra urban? Uma marca X. Aí liga para os amigos. Você não quer vender sua marca? Não, você sim até o final. Não tem não. Não quero. Não, tem que vender. Enchi o saco do cara. Bom, ele vendeu a marca para a gente. O site urban.com.br. Quem tem uma menina que nunca usou na vida, vamos esperar vencer. Um dia antes de vencer, o que ela faz? Renova. Que eu digo para a menina, querida, eu preciso comprar seu site. Uma fortuna para uma coisa que não existe. Maravilhoso. Mas longo prazo é isso, tem que investir no que você acredita, nem que custe o que custa. Posicionamento, obviamente eu errei. Então é uma marca sofisticada, tecnológica e prática, tudo que não tinha lá, sofisticação e tecnologia. Produto, quiet luxury tecnológico. Produto até mais caro que Aramis, obviamente não estava coordenando a visão. Por que é mais caro? Que é tão inovador o produto que não tem como fazer barato ele. E não tem como fazer no Brasil também ele, porque não existe muitas marcas no mundo fazendo isso ainda. Comunicação, obviamente, não era o Lime com a bola rodando, que ia vender uma comunicação sofisticada. Layout de loja, não era esse layout que eu deveria desenhar. E por último, comecei meu time, que eu errei tudo, e vou fazer tudo de novo e vai dar certo agora. E aí vou lá, eu comecei a turma. Aí nasce a Urban, estruturada. Layout de loja, o que eu entendi o desafio? O desafio da Urban era pessoas provarem, quem prova leva. Ou seja, eu fiz um provador no meio da loja. Isso não existe. Então a loja inteira, como se fosse uma galeria de arte, você roda por ela, e onde você acha, você tem um provador para entrar. Essa foi a teoria maluca nossa. A gente montou uma loja que a navegação é totalmente diferente. Não tem prateleira, é 100% arara, provadores gigantescos para dar conforto, com espaço para sentar, então não era muito trivial. Conceito, uma moda inteligente, tecnologia, praticidade e conforto. Então um pouco do look and feel que a gente vem trabalhando, todos os atributos que tem a marca como um diferencial competitivo. A gente posicionou entre tecnologia, praticidade e sofisticação bem nesse meio que atende esse universo. Ainda não tem marca no mundo masculina desenhada com esse mesmo conceito. Tanto é que a gente começou a levar a marca para fora, as marcas para fora, e a verdade é que
A Aramis tem dado muito desafio para mim, mas a Urban eu tenho conseguido. Porque quando a gente mostra o produto e a marca, não tem tantos concorrentes globais ainda. Tem uma Boss Performance, tem uma Bogitech, manter uma marca construída assim. Então tem tido uma aceitação até melhor que a gente imaginava. Muito trazendo inovação de produto como um diferencial. Quem vê parece que está com uma roupa normal, mas você tem todo o conforto e praticidade, uma marca tecnológica. Fizemos collab com o filme Missão Possível, usamos grafeno, que foi um prêmio Nobel também, sobre como redistribuir o calor do corpo usando tecido de grafeno. E a gente fez todo esse movimento. E aí eu falei, olha, muito legal. Então, vamos lembrar, sourcing, distribuição, base de clientes. 3 pilares. Governança, eu fiz por causa da Urban. Tecnologia, fundação. A Urban, eu vou falar que ela completou um ano de vida oficial agora em março, porque quando a gente reposicionou, fez bonitinho, montou estrutura. Esse ano, ela deve fazer 75 milhões de faturamento. Pouquíssimas marcas de um ano de história chegam nesse faturamento sem meus pilares. Então, foi a estratégia que a gente desenhou. Vamos testar mais uma estratégia? Vamos. Lançamos a Next, que é a nossa marca infanto-juvenil de 2 a 16 anos. Usando, esse é o celular da loja, né? Usando já corners das lojas, multimarcas, outlets, as franquias. E o primeiro ano dela vai ser agora, né? A gente está orçando uns 30 a 35 milhões de faturamento numa marca que nasceu agora, também usando os mesmos atributos que a gente desenhou. Um pouco do look and feel como a gente desenhou a marca nova. E aí a gente foi consolidando essa visão. E acessórios e calçados, eu já vendia calçados há muitos anos, e sneakers também, só que eu tinha licenciado a marca. Aí vi o meu concorrente do lado, faturando centenas de milhões no calçado, falei, cara, tá na hora de spin-offar e montar uma estrutura de calçados. Então a gente spin-offou esse negócio, criou uma estrutura, porque dentro da Aramis eu tenho a Aramis como marca e montei a área de novos negócios, que tem as 3 verticais dentro com uma estrutura apartada. E eu trouxe um cara que eu adoro, que é um empreendedorzaço para tocar essa vertical, porque eu queria um empreendedor tocando o empreendedorismo na marca. Então ele assumiu as verticais de novos negócios. E a ideia desse ano é tentar fazer 75 milhões de calçados no primeiro ano de história da marca, com mais de 300 mil pares vendidos também. E um pouco da comunicação, como a gente está desenhando isso. E como eu falei, né, para mim Fashion Tech é sobre mentalidade, e aí fui atrás de cultura. Eu fiz um TEDx, que era sobre ter uma empresa cultura humanizada de alta performance. Falei, tá bom. Vou fazer um TEDx disso. E aí eu estava pensando um dia e eu cheguei num modelo mental. Eu acho que a gente tem que montar os rituais com disciplina, com hábito, viram cultura. Então, na hora que eu entendi que a gente tinha que mudar a companhia, eu fui estudar os rituais que eu queria construir. Eu li o estudo de caso naquele curso de um técnico de basquete, Steve Kerr, do Golden Warriors. E lá foi uma aula para mim de entender sobre cultura, porque no jogo de basquete tem um vencedor só, no final todo mundo perde. Então, como você monta uma cultura que está sempre conectada, que tem as conversas difíceis, que ao mesmo tempo está em desenvolvimento, é um time, é coeso, não é família, é um time. Então, eu fui aprendendo muito sobre isso. E, para mim, cultura, no final, é a soma de conquista, que tem objetivo claro, mais celebração, e sentimento, engajamento, mais emoção. Nosso escritório mudou a cultura quando eu saí da Anhanguera, que era meu CD, para uma casa na Sampaio Vidal, que agora ficou pequena. E a gente está mudando para uma nova casa, gigantesca, que eu achei. Nem sei como achei essa casa. Lembra a loja da Black Tie, na Rebouças? Vai ser meu novo escritório. Então, inaugura na quinta. Então, uma casa de 2.000 metros quadrados, com um jardim, com um mega espaço. Porque, para mim, quando você cria uma cultura forte, de pessoas que se sentem pertencentes a algo, você transforma o que você quiser. Mas era a minha fundação. Então eu aprendi que a fundação da cultura você não mexe, são seus valores de essência. Todo o resto você vai construindo camadas novas, porque o mercado vai demandando, a visão do negócio vai mudando, você tem que ir atualizando para essa nova visão que a gente está construindo. E cultura ela é construída nos dias bons, mas é testada nos dias difíceis. Então a cultura está desenhada para nos dias difíceis você saber por que você faz o que você faz. A pandemia foi a maior aula de cultura que eu tive. Quando veio a pandemia, lá eu fiz aquela live famosa lá, fecha tudo. Eu falei, 2 coisas não podem acabar, o caixa e a cultura. Se o caixa não acabar e a cultura for forte, a gente vai sair de qualquer jeito para algum lado. Então, para mim, isso é muito relevante e a cultura, como eu falei, é um negócio multidimensional. Ela não é de cima para baixo, ela é de todas as dimensões. Tem que achar nas empresas, independente qual é o cargo, quem são as pessoas que são impulsionadores da visão de cultura que você quer ter. E tem que fomentar essas pessoas para ganhar mais voz. E aí você faz uma transformação que não é eu falando tem um peso. Mas quando tem vários layers da companhia falando a mesma mensagem, você movimenta um sistema complexo, que é uma organização, para o caminho que você quer ter. Ao mesmo tempo, uma empresa sem cultura, onde todo mundo adequa,
você vai quebrar o sistema para um lugar que não é o que você queira construir. Aí vai ter que quebrar de novo o sistema para poder reajustar. Eu estou há 19 anos na empresa, né, e 12 na liderança. Eu devo ter quebrado uns 5, 6 sistemas. Eu estou quebrando um agora, com clareza, que é essa visão nova de transformação de dados. É uma quebra de sistema, que se regula pelas relações das pessoas. Então, o meu trabalho é garantir que as relações das pessoas estão alinhadas à visão de cultura que a gente está construindo para a gente quebrar o sistema da maneira correta. E aí eu tenho os canais que a gente opera, a gente tem as verticais de negócio que a gente está construindo e a gente tem uma visão de crescimento inorgânico futuro. Então, eu tinha que mostrar 3 coisas para o mercado. A primeira, a capacidade de reposicionar uma marca tradicional para uma coisa mais atual. Capacidade de lançar marcas do zero. E agora, ano que vem, se tudo der certo, vamos ver como vai estar o Brasil, capacidade de comprar uma marca e mostrar que a nossa máquina consegue pegar marcas maneiras, com cultura, com alma, e escalar negócios legais usando a nossa estrutura. E a visão maluca que a gente criou agora, que eu quero bater 3 bi em 2030. Como? Vou descobrir no caminho. Eu também falei 1 bi em 26 e 22, eu não sabia como fazer também. Mas saiu uma matéria lá na Neofeed, se não me engano. Puta matéria de 1 hora, conversando com um jornalista. Eu falei, eu queria fazer 1 bi em 26. A matéria... Aramis rumo a 1 bi em 26. Falei, pronto, temos uma meta, vamos bater a meta. E o orçamento desse ano é 1 bi para 26, e estamos construindo esse modelo mental. Agora eu quero bater 3 bi em 2030. Pensa como uma aspiração. Se for 2,5, está ótimo também, tá? 2. Acho que é um bom tamanho para mim. Mas acho que a aspiração muda o jogo. Então a gente colocou uma coisa tão desafiadora, tão não trivial, que se eu seguir o modelo mental até hoje, não vai chegar. Então faz com que a gente queira repensar o negócio, porque não tem outro caminho para bater 3 bi, se não for reconstruir a empresa, mais algumas vezes até chegar lá. E essa é a mentalidade que eu trago. E para terminar, que eu queria ter tempo para pergunta, se eu tenho, é uma equação do curso que eu fiz. Probabilidade da mudança é igual à insatisfação com o status quo. Eu me considero um cara inquieto e insatisfeito por consistência de transformar o negócio. Versus a clareza de visão de futuro. Versus a clareza de mudança dos processos tem que ser maior que o custo da mudança. E o custo da mudança pode ser financeiro e pode ser emocional. Mas é o custo da mudança. Então, quando eu olho para isso, eu me considero uma pessoa sempre questionando o status quo. Eu tenho essa visão clara. Eu fiz a convenção para meu time no final do ano com uma visão clara do que a gente vai construir. Como a gente vai pavimentar um caminho, mas tem uma visão, pelo menos. Clareza da mudança de processo. Está claro para mim que chegou até aqui não vai levar para o futuro. Está claro. Não é desvalorizar o que passou. É valorizar o que passou, mas entender que não vai levar para o futuro. Isso tudo, para mim, é muito maior que o custo de querer mudar minha companhia, porque uma das promessas que eu fiz para mim é que eu nunca mais ia passar pelo que eu passei. Eu nunca mais ia acomodar num crescimento e não numa transformação, porque eu não sei onde vai estar o varejo daqui a 5, 10 anos. Não tenho a menor ideia. A menor ideia. O que eu sei é que onde quer que esteja, a gente tem uma das primeiras empresas a chegar lá. Isso eu sei. Aonde vai? Eu não tenho a menor ideia, porque quem diria há 5 anos atrás... hoje a gente está falando do Elon Musk juntar a Tesla com a SpaceX e montar uma fábrica na Lua. Se fosse há 5 anos atrás, o cara é maluco. Hoje ninguém fala, acho que ele faz. Essa é a loucura que a gente está vivendo. Então, eu não sei para onde vai. Eu sei que a gente tem que ter uma empresa preparada para ir, para estar na frente. E no final, isso que faz negócios, acho, serem duráveis. Cultura forte, visão clara e disciplina e foco de execução. Para mim é a base. É isso, pessoal. Obrigado. Vamos abrir para as perguntas? Ótimo. Vou levar o microfone para quem for perguntar. Bom dia. Primeiro, parabéns aí pela trajetória. Valeu. Eu vi que você falou que antes da pandemia você tinha um site fraco, e-commerce que não existia. E pelo que você apresentou aí, hoje você é muito focado em AI, em desenvolver aplicativo. O que mudou assim na sua cabeça? Olha, essa parte aí. Primeiro dado interessante, eu descobri que o LTV, que é o Lifetime Value do cliente, que compra mais de um canal físico mais digital, é 2,5 vezes maior que um canal só. Claro que não tem mais a briga do canal. O cliente é do canal. Não, o cliente não é do canal. O cliente é da marca. Ele que navega pelos canais e aumente a frequência. Então, o meu e-commerce, em 2019, fez 3 milhões de reais no ano. Esse ano a gente vai fazer mais ou menos 100 milhões de reais no e-commerce. Então, é a curva de crescimento do digital. E a jornada dos aplicativos, para mim, ficou claro que vai ganhar o jogo quem consegue se relacionar melhor com o cliente. É um jogo de relação. O IA está lá como uma fundação para melhorar a experiência de usuário. Se o IA está na frente, está errado. O IA tem que estar por trás, meio que seamless,
fazendo esse movimento acontecer com mais informação. Um amigo meu fala, marca cool não vende o tempo inteiro. Para não vender o tempo inteiro, tem que saber quando falar com o cliente ou o que falar. Se você não tem os dados estruturados, momentos de compra, perfil, você vai estar sempre buscando a coisa errada, como a gente também faz. Então, para mim, ficou claro que para ganhar o jogo, na minha visão, vai ter que encontrar melhor a jornada do cliente. E Omnichannel não é sobre delivery, vai sair da loja, vai sair do CD, pouco importa. Omnichannel é sobre o cliente ter um cliente só. Então, se o cara entrou no site, pegou um carrinho e deixou abandonado, o vendedor tem que ter acesso a esse dado para quando você for na loja poder oferecer o que ele não quis. Então, para mim, ficou claro que é isso. Eu adoro loja física, tá voltando com tudo, graças a Deus que eu adoro loja física, mas eu entendi que o segredo da loja, primeiro é ponto de ativação de experiência e segundo o vendedor é uma maior força motriz. Eu tinha que empoderar meu vendedor, dentro e fora da loja, para criar a real conexão. Então, foi uma mudança de entender a potência que os canais tinham quando eles estavam juntos na experiência do cliente. Próxima pergunta. Oi, Oi. Daniela Maia, prazer, parabéns pela trajetória. Como é que você conseguiu, assim, em termos de time? Porque da mesma forma que você falou, os processos que te trouxeram até aqui não vão te levar adiante. É difícil fazer isso também com o time, sobretudo quando tem pessoas que estão lá há muitos anos, né? Embora seu pai tenha decidido sair, deve ter sido uma quebra gigantesca de paradigma. Como é que você fez para as pessoas, ou com as pessoas, ou eu não sei como é que foi esse processo? Complexo. Vou começar do começo. Quando eu assumi em 2015, tinha na empresa de ter turnover e achar que isso era bom. Não necessariamente é bom não ter turnover. Então, quando eu entrei, eu comecei a mexer em algumas cadeiras estruturantes. E aí começou a dar pau. Era a cultura velha contra a cultura nova. Caos. O que eu fiz? Peguei um offsite, levei todo mundo para um lugar. Peguei as pessoas mais antigas para contar a história de como foi chegar até aqui. E as novas porque vieram trabalhar aqui. 2015 isso. Muito tempo atrás. E aí eu quebrei o novo para o velho para uma coisa contínua de evolução. Outra coisa que eu aprendi. Se você quer crescer nessa velocidade, que não é trivial e não é necessária, mas é para cada um, faz o que quer. Eu vi acho que uma palestra do VP da Patagônia de RH, que ele fala, it's not about culture fit, it's about culture add. Não é contratar pessoas que encaixam na cultura de hoje, é tratar pessoas que vão gerar valor para a cultura do amanhã. Então, a minha cabeça, eu opero contratando pessoas 2 anos à minha frente. Porque um CAGR de 20, 25 ao ano que a gente vem entregando, você meio que dobra a empresa em 3 anos, na média. Ou seja, se você não contratar pessoas 2 anos à sua frente, por que 2 para mim? Porque 2 ainda tem um hands-on, né, põe a mão na massa, é uma empresa de mão na massa ainda. Eu faço com o maior prazer isso. E ao mesmo tempo, nesse jornada de 2 anos, eu preciso que a pessoa desenvolva comigo, para aumentar o tempo de vida dentro da companhia. E eu também entendi que para certas cadeiras eu trago de moda, porque eu aprendi que senão dá errado, e algumas eu trago fora de moda, porque eu quero trazer um olhar mais novo para a organização também, de pensar diferente. E aí eu fui montando essa estrutura. E a fundação da cultura, para mim, é o pertencimento. Então, as pessoas que entram, o que eu mais percebo nos meus onboardings nossa, eu me sinto em casa muito rápido. Então, o segredo de uma pessoa engatar bem na companhia e trazer valor rápido, é ela sentir que ela pertenceu rápido à organização e entendeu o que a gente está fazendo. Por isso que o processo nosso é bem estruturado nesse sentido. E a gente só contrata pessoas que têm fit cultural acima de 75% na nossa métrica. Abaixo a gente nem passa no processo seletivo. Porque no final você contrata por hard skill e demite por soft skill. E outra coisa importante, eu entendi que trabalhar na Aramis Inc. não é trivial, porque é quase gostar do caos. Tem que gostar um pouquinho do caos. Eu quero dizer que alguma hora não vai ser caos, mas eu estou duvidando que não vai ser caos. Então, eu já aceitei que o caos é o que eu sei fazer. Então, eu preciso ter pessoas que no caos elas performam. Então, eu também aprendi a trazer de empresas muito, muito estruturadas. Às vezes, a pessoa está acostumada a fazer muito bem um processo. Quando entra no caos, não dá. Então, tem que ser uma visão um pouco empreendedora. Então, um dos meus pilares que eu coloquei é o intraempreendedorismo. Eu quero pessoas que querem empreender comigo. E que estão dispostas a achar beleza no caos, que é você transformar um negócio constantemente. Não é para todo mundo. Então, por isso que o fit cultural é tão importante, porque senão a transição é muito rápida e a perca de conhecimento fica muito profunda. Por isso que eu voltei a estudar processos melhores. Para pelo menos com portos, quando alguém chegar, já tem um processo desenhado. Você começa com o processo, você toca mais em tarde, você vai lá e melhora ele, você evolui. Porque senão seria muito embarrigadas nas áreas com turnover. E a verdade é que turnover é um dado realístico. Então, o meu desafio com o meu time de talentos e transformação é, pelo menos, o que a gente colocou na matriz como os high potentials, não perder.
esses a gente tem que fazer o que for preciso para ficar. E o meio você vai perdendo o caminho e a vida. Então, o que a gente está buscando mais agora é reter os grandes talentos que a gente entende que são os impulsionadores da cultura e da estratégia. O resto a gente entendeu que já dá nosso melhor, vai ser coerente, mas talvez vai ter um turnover. Então, a gente mensura muito, com muita clareza essa base de turnover ativo. E a gente entendeu também, a gente foi atrás, a gente faz muita pesquisa. O que eram os pontos de maior dor para o colaborador, a gente atua em todos. Porque no final, você tem que atuar na dor. Eu chamo de ponto de acupuntura. Onde você põe uma agulha e solta potência. Acha esses pontos que soltam valor. O escritório, era o ano de mudar de escritório? Não, não era. Cara, não era. Escritório gigantesco, 5 milhões de CAPEX, não era meu ano para fazer isso. Mas na pesquisa de clima, dava. O escritório tá pequeno para tanta gente, a gente não está mais feliz no espaço. Troca espaço. Benefício, sempre é um desafio. Aumenta benefício. Então, a gente tem 2 caminhos, não tem certo e errado. Às vezes eu ponho o dinheiro na frente e depois eu corro atrás do resultado, que é desafiador, está sempre correndo. Mas em empresa de crescimento, eu entendo que eu tenho que trazer valor para as pessoas para depois poder colher resultado. Tem anos que são mais desafiadores fazer isso, como talvez esse ano específico, com a complexidade que a gente está vivendo, mas foi uma decisão nossa pôr na frente para poder pavimentar a estratégia. Tem um desafio que eu fui refletindo muito, quando eu olho a visão de médio e longo prazo, eu estou muito confiante, assim, está muito claro o processo. Mas você tem um curto prazo. Então, equilibrar a ambidestria é um dos maiores desafios atuais. Porque é muito fácil se perder na visão de futuro, na estratégia, nas tecnologias, nos algoritmos e esquecer que o arroz e feijão tem que funcionar. Então, essa ambidestria e o nível de inovação H1, H2 e H3 é o que eu tenho mais trabalhado na gestão da companhia para a gente poder passar por essa fase desafiadora que a gente está tendo e consolidar a visão de longo prazo. Porque quando você lança tantas verticais, você cresce tão rápido, no PowerPoint é lindo, até na KPMG, que é o meu dito, fala que parabéns, mas a verdade é que por dentro o negócio não é trivial, nem um pouco trivial. Então, por isso que eu acho que tem esse equilíbrio muito sutil nesse movimento, na organização, para ter consistência. Olá, bom dia, André, da BB Atelier. Você falou um pouco de cultura, né? Da onde? BB Atelier, eu faço brinquedos, artigos de primeira infância. E você falou de cultura e se apresentou rapidamente, né? A Next. Sim. A Next. Né? Você está criando essa cultura nos jovens e crianças para que depois eles vão consumir, obviamente. É isso. Né? Lá na frente, como é que você enxerga? Mas você espera o resultado da Next já agora, dando lucro? Como é que você enxerga o mercado infantil? Sim. Eu sou old school, tá? De um lado eu não sou tão old school, do lado eu sou old school. Eu faço negócio de um dinheiro. Esse negócio de não dar dinheiro é para startup, talvez, no mundo de juros baixos. Então, tudo que eu faço tem que ser rentável. Talvez não o mais rentável do mundo no começo, mas eu não deveria queimar a margem da companhia. Então, a gente lançou o Next com essa visão, 2 pilares. Primeiro, conectar com essa próxima geração, com a marca, para ter a transição natural ao produto. Então, já foi pensado numa transição. E foi pensado também nesse one-stop shop de facilidade. Então, tem uma marca que atende esse público, você aumenta o ticket médio da loja, você conecta com a próxima geração. E o legal de uma marca infanto-juvenil é porque o modelo de comunicação não pode ser igual ao da Aramis, porque é outro modelo mental. Então, você montar uma marca infantil para falar com o adolescente, pegar a loja que a gente desenhou, o primeiro projeto, fazendo uma loja para criança tipo de 2 a 6. Falei, querido, deixa eu te explicar. Eu tenho 3 filhos, tá? De 2 a 8 e quem compra é os pais. De 8 em diante é os filhos. Você está montando uma loja para quem? Porque a criança não compra, a mãe vai comprar de qualquer jeito se ela gostar da marca, está errado o projeto. Então, eu montei uma loja e um projeto para atender a criança de 10 a 16, como visão. Então, a comunicação de marca é para esse público. Porque a fase anterior, quem compra são os pais, que já são clientes da Aramis, mas eu preciso fidelizar um adolescente de 10 a 16 que queira se conectar com a marca. Se pensar em visão de longo prazo, eu acho que o maior desafio do Brasil, ou de tema complexo, mas eu não entro no complexo, eu vou entrar no simples, tá? Porque não é que eu concordo ou discordo, é uma visão. Gosta ou não gosta de como a China opera, é tudo visão de longo, 30 anos de visão. Porque não tem troca. Então, a visão de longo prazo de alguém é impossível você ganhar quando você tem trocas simultâneas. Então, quando eu penso na Aramis Inc., eu penso em visão de 5, 10 anos. Eu não penso no meu próximo semestre. Eu estou com uma coisa para o futuro. Quando eu penso em futuro, longo prazo, querendo ter uma marca que seja relevante no tempo,
tem uma marca infanto-juvenil que dialoga com esse consumidor, que amanhã vai ser consumidor da Aramis, eu estou aprendendo até como comunicar. Porque a minha comunicação vai ter que se adequar à nova geração, porque essa geração vai chegar a comprar uma Aramis. Então, para mim, ela traz tantos atributos interessantes, aumenta o ciclo de vida do cliente na nossa loja, acessa um cliente novo, faz a empresa ser mais inteligente, entender código de cultura, movimentos, digital, tecnologia para poder dialogar com esse consumidor e põe visão de longo prazo para olhar 5, 10, 15 anos, como se manter relevante, até por chamar Next. É a marca do futuro, é a próxima. Então ela está sempre em movimento. O nome veio pensado, e acho que nome tem força, né? Eu estudo um pouco sobre isso. Então nome tem força. Então ela foi pensada já para algo que vai impulsionar não só a marca, mas como o grupo inteiro a pensar diferente. É um pouco porque eu gosto de ter montado essa marca, que tem margem mais baixa, porque o consumidor não quer pagar o preço, só que a mão de obra às vezes é mais cara do que o do adulto, porque é menor a peça, e o tecido é uma variável pequena no final do produto final. Mas a gente também entendeu que uma margem um pouco mais baixa, mas receita incremental pode gerar valor, e a gente vai corrigindo a margem conforme a gente vai tendo mais escala e aprendendo mais sobre o produto, e é uma evolução que a gente está construindo. Então, é uma visão meio que assim que a gente desenhou a Next. Tem mais uma ou não? Demos? Acho que essa foi a última pergunta. Essa foi a nossa última? Richard, muito obrigada. Imagina, é um prazer. Foi ótimo. Case super de sucesso. Eu, particularmente, que sou advogada e sou dos dados, amei. Vou repetir para quem não ficou claro, que foi imprescindível ter organizado os dados para fazer tudo isso, né, Richard? E vai casar muito com o que a Rô vai trazer agora, que às vezes as pessoas pensam, Lei Geral de Proteção de Dados, poxa, que ruim, que difícil. E não, é para o bem, né? E olha o case maravilhoso que vocês construíram a partir da organização correta da informação dos clientes, né? O quanto que isso é importante. Super obrigada. Richard, obrigada, viu?